No vídeo de hoje, irei trazer alguns indicadores que vão ajudar aqueles investidores que querem compreender o setor das empresas de petróleo, que são indicadores que são padrão para todas as empresas, e entendendo esses indicadores, você vai conseguir tomar decisões melhores ali nas empresas que estão no seu portfólio. Então, os indicadores que eu vou trazer para vocês é o Lifting Cost, a produção média do barril diário do petróleo, a posição de caixa e endividamento dessas empresas. Primeiro de tudo, é interessante a gente analisar ali o Lifting Cost. O Lifting Cost, ele é o custo de extração do petróleo. Então, por exemplo, aqui eu estou pegando os resultados da April do terceiro trimestre de 2024. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, o que eu estou fazendo mesmo é só um exemplo prático e entrando dentro do resultado da empresa para a gente pegar os dados mais tranquilos, para ser só um exemplo didático mesmo, mas não é uma recomendação. Então aqui, ó, o Limit Cost mesmo da April, ele vem caindo ao longo do tempo. Então, no terceiro trimestre de 2024, ficou algo em torno de $9,8. Para extrair o petróleo, fica algo em torno de $9,80. Então, aqui você já consegue compreender o seguinte. Tá, a empresa gasta isso para tirar o petróleo. Qual que é os outros custos também da operação? Porque lembrando que isso aqui é só para tirar o petróleo, mas existe a parte do custo, existe a parte também dos impostos, as despesas operacionais também que envolve pessoas, que envolve manutenção de máquinas também, de perfuração. Então é interessante você analisar aqui a parte do limiting cost, porque você consegue mensurar também a eficiência do custo de outras empresas. Porque, por exemplo, vamos imaginar que a April é 9,80. A gente pega ali a Brave 3, que é a junção da 3R junto com a Enalta, 10,50. Aí a gente pega a Petrobras, é 12,50. Então aqui você já consegue compreender a eficiência de uma empresa para outra. Outro indicador interessante para você analisar é a parte da produção média diária do petróleo, que já é a parte dos barris diários mesmo. Por exemplo, a April teve algo em torno de 70,3, que está menor em relação ao segundo trimestre de 2024. E é interessante você analisar o seguinte, teve a queda aqui da produção e teve aumento do limiting cost, porque no segundo trimestre de 2024 era R$ 7,60, agora é 9,80. Então isso aqui é uma correlação entre esses dois indicadores, porque teve a queda da produção, você teve também o aumento do custo fixo. Então o que é interessante a gente analisar o seguinte, vamos considerar que a gente tem uma fábrica de calçado e ela produz 2.000 pares por mês, e eu tenho um aluguel de R$ 2.000 também. Se você divide 2.000 pares por um aluguel de 2.000, o aluguel de modo geral saiu por R$ 1. Só que, por exemplo, vamos imaginar que a gente aumentou nossa produção para 4.000 pares de calçado. Se você divide ali o 4.000 por 2.000 do aluguel, esse custo caiu para 50 centavos. Então isso aqui é uma relação também que acontece com as empresas de petróleo. Porque, por exemplo, se a gente considera que no quarto trimestre de 2023, ela fez mais de 100.000,3 barris diários de petróleo. E nessa época, no quarto trimestre de 2023, foi para R$ 6,80. Então, foi um dos menores limiting cost da história da April. Então, é importante a empresa crescer a produção e também diminuir aqui o limiting cost. Seria muito estranho se a empresa subir a produção e também subir a parte aqui do limiting cost. Essa relação ficaria um pouco estranha. Então, é interessante também entrar nas notas explicativas para entender um pouco o modelo da empresa. Outra coisa que é interessante você analisar também é a parte da posição de caixa da empresa. Isso aqui é mais para as empresas desse setor, porque essas empresas crescem muito fazendo aquisições de novos postos. Por exemplo, a April mesmo é uma empresa que ficou muito famosa pegando postos de petróleo que eram ineficientes e comprando e tentando melhorar eles. Tanto se a gente for pegar aqui na parte do relatório, tem muitos postos que não têm um desempenho 100%. Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui o desempenho do Frade, no terceiro trimestre de 2024, ele está operando com 85,9% da sua capacidade. Então, ao longo do tempo, você tem que aumentar ali para chegar até 100%. A melhor performance dele foi no quarto trimestre de 2023, que ele chegou a quase 100%, tendo aqui 98,8% da sua capacidade operacional. Então é interessante também você analisar a parte aqui do desempenho desses postos de petróleo. Por que acontece? Porque a empresa, ao longo do tempo, ela vai criando geração de caixa e com base nisso, ela vai comprando novos postos de petróleo. Então, por exemplo, a April mesmo está com um valor de 2,1 bilhões ali de dólares no caixa. Então, às vezes, ela pode fazer novos investimentos para tentar aumentar essa produção. E outro indicador que é interessante você analisar é a parte da dívida líquida sobre EBITDA. Isso aqui é mais um indicador de alavancagem, porque você vai analisar mais o endividamento da empresa. Então, por exemplo, a April sempre teve uma alavancagem negativa, porque ela tinha mais caixa do que dívida, só que ela foi fazendo novos investimentos. Então, aqui, ó, desde o primeiro trimestre de 2023, ela estava reduzindo o caixa dela e investindo também na expansão do seu negócio. E agora ela está com uma alavancagem de 0,5 vezes. É uma alavancagem baixa, mas é interessante você também analisar isso. Depois que você analisa toda essa parte, é interessante você pegar aqui o Brent relacionado ao limiting cost, porque isso aqui é legal você entender o seguinte, o Brent é um preço de referência do petróleo internacional. Então, se a gente for pegar aqui, ó, no terceiro trimestre de 2024, ele estava algo em torno de 78,71. Só que, assim, ele
ele tem muita volatilidade, porque é um preço dado pelo mercado. Às vezes você pode ter algum conflito militar no Oriente Médio, no leste europeu, como tem acontecido nos últimos anos, e ele pode fazer preço. Então é interessante você analisar ali o Limit Cost, que por exemplo aqui o da April estava 9,80, como a gente já tinha visto, relacionado ao preço de referência. Aí que você já consegue projetar cenários. Então, por exemplo, para que a April mesmo tenha um prejuízo, o Brent tem que cair muito para que ela tenha um resultado negativo. Então aqui ela até mostra mesmo na parte aqui do gráfico, né? Aqui a parte cinza mesmo é o Brent, que estava algo em torno ali de $78, e a parte verde aqui é o Limiting Cost. Então aqui ó, a margem muito alta também, então você consegue fazer vários manejos dentro da operação. Tanto que no próprio relatório dela, ela fala que a redução do Limiting Cost é o melhor e o mais importante estratégia de proteção contra a volatilidade do Brent. Porque, claro, né, se o Brent, por exemplo, se o Brent for para $50 e ela conseguir reduzir ainda mais o Limiting Cost, por exemplo, sai de 9,80 para $5, a margem de operação que ela tem ali, então ela não tem um grande problema se caso tenha uma volatilidade muito grande ali do Brent. E aqui depois você tem que analisar mesmo a parte da DRE, para você entender mesmo as margens da empresa. Por exemplo, a margem EBITDA da April é 68%. Essa aqui é a margem operacional, é uma margem muito alta. Então, por exemplo, de cada R$1 que ela vende, ela consegue ali ter 68 centavos da parte operacional. E se você for analisar aqui a parte da margem líquida, também é uma margem alta. Então você consegue também ver o quanto a empresa é rentável ao longo do tempo. Então, que seriam esses indicadores que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ajudado a compreender um pouco esse setor de petróleo, né, que é muito volátil, é muito commodity também. Então você tem um preço internacional do Brent que oscila muito, mas vocês compreendendo esses indicadores, limit cost, produção média também do barril de petróleo, então você já consegue compreender e também projetar cenários e também a rentabilidade da empresa. Então seria isso, obrigado também pelos comentários. Também faça sugestões de vídeos também, que eu vou também trazer mais dados aqui de economia e de contabilidade. Então seriam essas observações. Até mais. Valeu!